Oi, oi, muito bem-vindo, muito bem-vinda de volta! Hoje é dia de dicas de primeiros socorros e a gente vai falar sobre imobilização de fraturas e luxações. Então vamos lá? Em primeiro lugar, vamos entender a diferença entre fratura e luxação. A fratura consiste na quebra de algum osso e a principal causa aí é uma pancada com uma força muito maior do que o osso pode sustentar. Apesar de ser uma estrutura muito rígida e resistente, algumas pancadas podem ser superiores à força que ele aguenta. E ainda esses ossos, eles podem ser enfraquecidos por conta de alguma doença como osteoporose, câncer ou ainda alguma deficiência nutricional. Existem dois tipos de fratura. Aquela fratura exposta, que é quando o osso rompe a pele, a gente consegue observar uma ferida aberta, ou então a fratura fechada, que ela é interna, a gente não consegue observar. As luxações, elas são a movimentação errada do osso. O osso sai da sua posição original, sai da sua posição anatômica. E por conta disso, aquele membro que foi afetado não consegue mais exercer seu movimento ali e movimentar as suas articulações da forma com que deveria. E também a principal causa de uma luxação é o trauma, né? Uma pancada, um empurrão, alguma coisa nesse sentido. Muito bem, quando tem uma fratura interna, a gente não consegue observar, a gente precisa tentar identificar alguns sinais que possam indicar a fratura, como por exemplo, muita dor no local, ou formigamento, ou ainda inchaço e deformação, né? Então o membro fica bem inchadinho e ele pode ficar torto por conta do rompimento do osso. Formação de uma área rocheada no local, sons de crepitação, quando movimenta, que os ossos batem, né, as extremidades batem uma na outra e dá som de crepitação, ou ainda a impossibilidade de movimentar por conta da dor. E por fim, encurtamento do membro afetado. Então esses sinais aqui, eles podem identificar uma fratura. E quando você identifica uma fratura, como que você deve proceder? Em primeiro lugar, se você está com dúvida, você não tem segurança, se você não for um socorrista treinado, você não deve tocar na vítima, você deve ligar para a emergência e esperar no local do acidente, esperar o socorro chegar junto com a vítima. Essa é a primeira coisa que você deve fazer. Agora, se você fez o treinamento prático e você está habilitado, então você vai primeiro tirar a dúvida se há mesmo uma fratura naquele local, apalpando de leve o membro e percebendo aí algumas alterações. Você vai manter esse membro afetado em repouso e vai imobilizar as articulações. A gente já vai falar um pouquinho melhor sobre isso, mas se você não tiver tala, você pode usar materiais improvisados, como por exemplo um pedaço de papelão, revistas ou jornais dobrados, ou ainda pedaços de madeira, cabo de vassoura, o que tiver ao seu alcance. É importante, enquanto você está fazendo imobilização, manter as extremidades expostas para observar a perfusão, que é o fluxo sanguíneo naquele membro, mas eu já vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Se houver uma fratura exposta, é importante cobrir o ferimento com gaze ou pano limpo e sempre retirar anéis, pulseiras ou qualquer coisa que esteja envolvendo ali aquele membro afetado, porque se houve fratura e ele ainda não inchou, ele vai inchar e aí vai ficar muito difícil de tirar. E aí aquele anel, por exemplo, aquela pulseira naquele membro inchado pode atrapalhar a circulação. A gente precisa observar, quando tem uma fratura, se há sangramento. Mais urgente do que cuidar da fratura é estancar um possível sangramento que pode ser severo. Então é importante você ter o treinamento prático para conseguir identificar qual é a situação mais grave que você deve socorrer no momento. E aguardar o auxílio médico ou então dirigir-se ao hospital, se você tiver condições de levar a vítima no hospital. Isso pode ser importante também. Também é muito interessante, quando a gente está fazendo imobilização, checar o pulso da vítima antes e depois. Por quê? Você checa o pulso antes para você identificar se o pulso da pessoa está legal, se o pulso da vítima está em ordem, porque se não tiver, isso pode indicar que mesmo a lesão tendo sido interna, ela pode ter rompido algum vaso sanguíneo importante e a pessoa está com uma hemorragia interna. Caso o pulso dela esteja ok e você percebeu que a fratura não foi tão grave assim, é importante você checar o pulso e a perfusão para você garantir que o fluxo de sangue naquele membro está acontecendo normalmente. Então, mais uma vez, é importante você ser treinado para você conseguir identificar o pulso e saber se ele está adequado. Muito bem, eu vou colocar aqui para vocês um videozinho que mostra eu fazendo
os primeiros socorros de brincadeira no meu filho. Eu deixei a Thalia escorregar e aí eu ia gravar de novo, mas eu resolvi deixar justamente para mostrar para vocês a dificuldade que é. É claro, né? A gente não estava numa situação de urgência, o Eduardo acabava levantando o bracinho, isso não vai acontecer ali na hora, mas é importante a gente ter a prática para evitar que essas situações aconteçam e cause dor na pessoa. Então, olha só, depois que ele conseguiu ficar quietinho ali, eu consegui finalizar e aí deu para enrolar toda a faixinha ali no braço. Lembrando, ó, de prender sempre as mãos para evitar essa articulação. O ideal seria, inclusive, evitar a articulação do cotovelo, mas assim já foi legal. E olha só, analisando a perfusão. Então, você vai ver as pontinhas dos dedos, aperta e em 2 segundos o fluxo de sangue tem que voltar. Então o sangue tem que ficar vermelho, o dedo tem que ficar vermelho novamente. E se isso acontecer, é sinal que a sua imobilização ela foi muito bem feita e não está interrompendo o fluxo de sangue na região. Muito bem. Coisas que a gente nunca deve fazer. Reduzir uma fratura. A redução da fratura ela tem que ser feita no hospital por um médico, mesmo porque isso causa muita dor. Então, isso não é competência do socorrista fazer a redução de fratura. Qual a importância? Por que é importante a gente mobilizar e não simplesmente deixar a pessoa ali até o socorro especializado chegar? Primeiro porque quando você faz a imobilização, você reduz a dor, você imobilizando esse membro, você evita qualquer movimento e aí você reduz a dor. Outra importância de fazer a imobilização é prevenir e minimizar danos aos nervos, músculos e vasos sanguíneos ao redor. Então, quando a gente tem uma fratura, nós temos 2 extremidades ósseas que são laminadas, porque o osso é mineral. E essas extremidades, elas podem, dependendo do movimento, afetar todos os tecidos que estão ali ao redor. Então, se a gente tiver nervo, pode haver rompimento de nervo, pode haver rompimento de vaso sanguíneo e pode haver lesão no músculo, o que vai causar muita dor e vai dificultar a recuperação da vítima. Além disso, a gente precisa manter a perfusão. Então, se a gente imobilizar aquele membro, a gente vai garantir que o fluxo sanguíneo ali continue e essa pessoa não sofra consequências mais graves. Depois que a gente faz a imobilização, a gente precisa prestar atenção. Então, essa vítima não pode ter piora na dor, os dedos não podem inchar, os dedos não podem ficar pálidos ou roxos, por isso que a gente vai sempre monitorando. Aperta o dedo, quando você aperta, você pressiona os vasos sanguíneos e você interrompe o fluxo naquele momento. E aí, quando você solta, o fluxo sanguíneo retorna para aquele local e isso significa que o fluxo está ok. Os dedos também não podem estar frios, isso indica que está com menor circulação. Não pode haver também formigamento ou alteração da sensibilidade e os dedos muito dobrados ou com dificuldade de locomoção, de movimentação. Então, se alguma dessas situações aqui acontecer, isso pode indicar que a imobilização ela não foi muito bem feita e é preciso refazer. No mais, levar a vítima para um atendimento médico especializado ou chamar o socorro e esperar com a vítima no lugar. Bom, eu espero que essas dicas tenham sido proveitosas para vocês. Se tiver interesse em fazer o curso prático, entre em contato comigo, você não vai se arrepender. Vamos difundir esse tipo de conhecimento para que cada vez mais pessoas sejam capazes de agir nessa situação e conseguir salvar vítimas. Então é isso, eu fico por aqui. Um beijo e até a próxima!